E ele começou a dizer: Vini, eu sei que isso vai ser difícil, mas vai valer a pena. Nesse ponto, eu já estava com morte cerebral há 3 dias. Meu corpo estava em coma há 3 dias enquanto eu viajava e eu ouvia uma oração especial sendo feita sobre ele. E aquela oração especial do meu irmão, ela ordenava que eu fosse restaurado e que eu voltasse para o meu corpo. E quando meu irmão terminou aquela oração, quando ele concluiu aquela oração especial, eu senti instantaneamente que fui puxado e trazido de volta para o meu corpo. Eu entrei no hospital, sendo retirado de um saco para cadáveres no dia 18 de janeiro, e saí do hospital às 7h30 da manhã do dia 21 de janeiro. Meu nome é Vini Toland, e esta é a minha experiência pessoal e verdadeira de quando eu realmente morri. Em 2003, eu era um fisiculturista amador e construtor de casas. Também fazia alguns bicos trabalhando em TV e cinema. E nesse processo, eu me preocupava muito com a minha própria saúde e em cuidar dela de forma contínua e atenta. Comecei a tomar um novo suplemento com o meu melhor amigo e, quando pegamos esse suplemento, percebemos imediatamente que não estávamos nos sentindo bem. Nós fomos direto para um restaurante de fast food ali na rua, um lugar bem movimentado e com bastante gente, e eu entrei rapidamente e fui direto ao banheiro. Lá, tranquei a porta com cuidado, desmaiei de repente e comecei a vomitar incontrolavelmente enquanto estava deitado de costas no chão frio e úmido. Foi ali que eu morri. Enquanto isso, meu amigo entrou no mesmo restaurante. Ele desabou na primeira cabine do restaurante e quando chegou até lá, também desmaiou e começou a vomitar por toda a cabine. O gerente do restaurante chamou os serviços de emergência e eles conseguiram levá-lo de ambulância para que ele pudesse ser tratado por envenenamento e ele acabou ficando completamente bem. Ele pôde receber alta do hospital no dia seguinte. Para mim, assim que tive a experiência de cair no chão, essa foi a última e derradeira lembrança que tive, uma memória que ficou gravada em minha mente. A próxima coisa que percebi foi que eu estava sentado em uma posição muito confortável. Eu estava realmente flutuando ou quase em um ambiente sem peso, mas me sentia muito confortável e podia ver essa cena se desenrolando na minha frente. Parecia um filme e eu estava assistindo a essa cena do restaurante onde eu podia ver esse corpo morto no chão e eu realmente podia ver meu amigo. Eu o vi já desmaiado na cabine e vi o momento exato em que o encontraram. Vi a ambulância chegar, pegá-lo e levá-lo embora. Também pude perceber claramente que ninguém sabia que havia um corpo morto no banheiro. E o mais estranho é que eu não sabia que aquele corpo morto era eu. Porque mesmo que o corpo estivesse usando roupas como as minhas, não parecia de forma alguma comigo, de jeito nenhum. Parecia muito diferente de mim e também o eu estava aqui em cima assistindo as coisas, observando tudo em um espaço que parecia um pouco como uma sala de cinema. E enquanto eu os observava este restaurante seguir em frente e fazer negócios como de costume, e mais clientes entrando e pegando a sua comida, eu pude observar atentamente um cliente, especificamente este cliente que tinha a intenção de ir usar o banheiro, mas infelizmente não conseguia de forma alguma entrar no local. Então ele conseguiu que o gerente abrisse aquela porta e quando o fez, encontraram aquele corpo. Eles chamaram os serviços de emergência, que os orientaram sobre o que fazer e onde verificar. E assim que eles descobriram que o corpo estava frio ao toque, os serviços de emergência disseram para deixá-lo em paz. E então eles o deixaram em paz. Deixaram-no em paz, trancaram a porta até que uma ambulância pudesse chegar. Quando a ambulância chegou, eles começaram a trabalhar, ou preliminarmente a trabalhar no corpo. Tentaram fazer uma ressuscitação e não conseguiram. Eles declararam o morto à chegada. Enquanto faziam isso, o novato foi instruído a ir buscar um saco para cadáveres no caminhão. Eles procederam a ensacar este corpo. E o tempo todo, o novato, eu podia ouvir os pensamentos dele, eu podia ouvir tudo o que ele estava pensando. E ele começou a se repreender. Sentiu que deveria haver mais que pudessem fazer para ajudar aquele corpo.
E enquanto eles estavam ensacando este corpo, eles o colocaram na parte de trás da ambulância e designaram o novato para sentar na ambulância com este corpo. Enquanto os outros 2 paramédicos, eles foram e preencheram alguns documentos com algumas testemunhas. Ele estava sentado lá observando este corpo e podia sentir uma tremenda sensação de que gostaria de poder fazer mais. Ele até sentiu essa vontade de fazer mais. Mas ele também sabia que se fizesse qualquer outra coisa, poderia realmente ser demitido. Bem, eles foram embora. Eles finalmente terminaram a papelada e se afastaram do local. E enquanto se afastavam do local onde esse novato estava sentado, ele estava sentado na parte de trás da ambulância com o corpo. Eu vi uma luz começar a se formar ao redor do peito dele. E a luz literalmente começou a brilhar do lado de fora dele, como ao redor da área do coração, e eu ouvi a voz mais alta dizer: "Esse aqui não está morto." E eu até me lembro de sentir a energia do que quer que fosse aquela voz. Eu senti isso passar por mim, seja lá onde eu estivesse. Eu senti o movimento daquela voz passar por mim e ir até esse socorrista novato. Eu pude perceber que ele ouviu ou sentiu de alguma forma, porque ele meio que congelou quando aquela voz apareceu. E então eu ouvi a mente dele dizer: "Isso é só sua imaginação." E aí ele ignorou aquilo e voltou a pensar no fato de que não tinha conseguido salvar aquele cara. E então aquela luz que brilhava ao redor do espaço do coração cresceu e ficou cada vez maior e mais brilhante. Na verdade, ela brilhava da cintura até acima da cabeça dele. Quando aquela luz passou da cabeça dele pela segunda vez, eu ouvi uma voz alta, e dessa vez foi ainda mais alta, e disse a mesma coisa. Ela disse: "Este aqui não está morto." E dessa segunda vez o novato ouviu. Ele sentiu, ele sabia. De alguma forma ele sabia. E ele abriu o saco de cadáver. Ele teve que soltar algumas tiras, mas ele abriu o saco de cadáver e começou a procurar um pulso. Ele queria sentir os batimentos do coração. Ele não sentiu nada, então decidiu ir ainda mais longe, abrindo mais o saco e procurando um pulso na perna, na parte interna da coxa. E ali, quando ele fez contato com o fêmur, ou o osso da coxa, houve uma faísca, e eu senti isso de onde eu estava sentado. Eu pude sentir algo se acender. E com isso, o novato, o mais recente, entrou em ação. Ele começou a colocar oxigênio nos pulmões de forma gradual e constante. Ele começou a conectar um desfibrilador, e o desfibrilador, ele dá um choque no coração para trazê-lo de volta à vida ou para reanimar o coração. E enquanto ele conecta esse desfibrilador, os outros paramédicos começam a repreendê-lo e a criticá-lo, dizendo que ele vai ser demitido, mas ele os ignorou. Ele continuou e conectou a máquina, deixando-a carregar para a primeira descarga. Após a primeira descarga, não houve resposta além de apenas um movimento. E com a segunda descarga, ele conseguiu um batimento cardíaco. Então, na terceira descarga, ele conseguiu um batimento cardíaco constante. Os outros 2 paramédicos pararam completamente de repreendê-lo e entraram em ação. Um deles começou a dirigir diretamente para o hospital, que ficava a menos de um quarteirão de distância. O outro avisou pelo rádio para irem direto para aquele hospital, para que uma equipe pudesse estar pronta para receber o corpo. E ainda assim, durante todo esse tempo, eu não fazia ideia de que o que eu estava vendo era o meu próprio corpo. Só percebi quando eles foram transferir o corpo para dentro do hospital. Ao transferirem o corpo, eles tiraram todas as correias. O corpo, enquanto estava sendo transferido para a maca do hospital, começou a ter convulsões. E quando começou a ter convulsões, a equipe médica não conseguiu trabalhar no corpo, então precisaram amarrá-lo novamente. E até que colocaram essas correias, eu não sabia que era eu. Quando colocaram a última correia, eu senti meu próprio braço ali onde eu estava sentado assistindo a tudo. Eu senti meu próprio braço sendo firmemente amarrado e olhei para baixo para ver o que exatamente estava acontecendo no meu braço, e eu estava olhando atentamente para as correias naquele corpo inerte, e foi nesse preciso momento que eu percebi que havia alguma ligação profunda e inexplicável entre mim e aquela cena perturbadora. Esse foi o primeiro momento em que realmente percebi que estava assistindo à minha própria morte o tempo todo, e me senti completamente ignorante e desorientado.
Conforme fui processando isso, comecei a sentir esse medo. Essa energia de medo veio ao meu redor de forma tão intensa. E então, à medida que o medo se instalava em mim, eu comecei a ver tudo de negativo que já fiz na minha vida. Qualquer coisa, mesmo desde a mais tenra idade. E eu vi isso pelos meus próprios olhos, mas também vi pelos olhos de quem eu fiz aquilo. E ao ver todas essas coisas ruins que já fiz, e quero dizer tudo mesmo, comecei a sentir essa pergunta surgindo dentro de mim. Por que eu sequer realmente existo, se é só isso que eu sou e nada mais? E foi então que comecei a sentir um calor. Esse calor amoroso e acolhedor veio sobre minhas costas, e esse calor começou por trás de mim e foi aquecendo todo o meu ser, completamente. E do nada, comecei a ver todo o bem que já fiz desde a mais tenra idade, e assim como antes, comecei a ver isso pelos olhos daqueles que receberam o meu bem, assim como de dentro de mim. Pude ver completamente que eu tinha feito muito mais coisas boas do que ruins, e senti uma sensação tremenda de amor me envolver, um amor que eu nunca tinha sentido antes. Um amor verdadeiramente profundo, avassalador e que preenchia cada parte do meu ser. E era um amor verdadeiro, incondicional, sem nenhuma condição. Eu senti esse amor sendo derramado sobre mim. Parecia uma onda do oceano de amor sendo derramada sobre mim, e eu sabia que vinha da direção atrás de mim. Então eu me virei-me lentamente para ver o que realmente estava acontecendo atrás de mim. E lá, para minha surpresa, vi um homem todo vestido de um branco imaculado, com uma longa e espessa barba branca, e um cabelo branco bonito, comprido e bem cuidado, e simplesmente os olhos mais amorosos que já vi. Os olhos dele pareciam que estavam te abraçando. E quando o vi, o primeiro pensamento que tive foi: você deve ser Deus. A resposta dele, sem sequer usar a boca, foi comunicada de forma direta e imediata para mim: não, eu não sou Deus, de forma alguma. E meu pensamento seguinte foi: então você deve ser Jesus. E a resposta dele foi: não, filho, eu não sou Jesus. Ele explicou que estava ali para ser meu guia, explicou que seu nome era Drake e que queria me levar para onde eu quisesse ir. E eu vi aquele corpo lá embaixo, na maca do hospital. Ainda estava em convulsão e eles estavam tentando reanimá-lo e não parecia nada bem. Parecia algo horrível. E eu vi todo esse amor imenso e profundo emanando desse senhor, e eu sabia que não queria o corpo dele, não queria absolutamente nada com ele, com o meu próprio corpo. Eu queria ir para onde quer que esse amor estivesse vindo, esse amor tão puro que eu sentia irradiando desse homem. Eu queria ir para onde isso realmente vinha. Então eu expressei isso para ele e deixei claro que eu queria ir para onde esse amor estava vindo. E ele realmente me ajudou a ver e a compreender que esse amor vinha da minha própria casa, e que também vinha da casa dele, e que se eu realmente quisesse, eu poderia a qualquer momento ir para minha casa. Então decidimos, naquele exato momento, vamos para casa. E assim, começamos essa jornada verdadeiramente incrível e linda de volta para casa, um destino tão esperado e acolhedor. Drake, uma das primeiras coisas que ele me explicou foi que isso seria uma jornada de longa distância e também uma jornada de profunda e completa compreensão. E que, à medida que qualquer um desses entendimentos específicos me fosse dado, eu não precisava abraçá-los completamente, mas sim considerá-los com a devida e cuidadosa atenção, ponderando cada aspecto. Eu só precisava estar disposto a aceitar que eles eram possíveis, que eram verdadeiros ou que poderiam ser verdadeiros para mim. E foi aí que minha jornada começou. A primeira coisa que percebi foi que Drake me ajudou a entender que a coisa mais importante nesta vida é ser verdadeiramente autêntico. Precisamos ser o mais autênticos possível. Porque muitas vezes nesta vida, nós permitimos que personas falsas ou máscaras surjam ao nosso redor. E mostramos essas diferentes máscaras para pessoas diferentes.
E é de vital e suma importância que descubramos quem realmente somos, que deixemos todas as máscaras de lado e permitamos que nosso verdadeiro eu, nossa essência mais profunda, venha à tona e brinque livremente nesta vida, nesta vasta escola da Terra. E essa foi a segunda coisa que ele me ensinou. Por que estamos aqui? Por que estamos aqui na Terra? Por que estamos aqui neste planeta? Nós escolhemos vir para cá. É uma das escolas mais difíceis, mas é uma escola. E que sempre foi uma sala de aula, nunca foi um tribunal. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para crescer. Estamos aqui para levar o que conseguimos aprender nesta nossa vida, principalmente sobre nossos relacionamentos e como amar e criar relacionamentos significativos e duradouros. É isso que aprendemos. E levamos isso conosco para a existência eterna. Então, a terceira coisa que ele me ensinou foi o amor, que o amor era uma das coisas mais importantes que podemos aprender nesta vida, é como amar uns aos outros. Mas primeiro precisamos nos amar. E se não conseguirmos nos amar, não podemos amar mais ninguém. Primeiro devemos realmente nos amar antes de podermos ter amor por qualquer outra pessoa. E se não conseguirmos ter amor por nós mesmos, nunca poderemos ter um amor verdadeiro por mais ninguém. E que isso anda de mãos dadas uma coisa com a outra. Começamos a nos aproximar desse espaço imenso e vasto, muito maior do que o nosso planeta, muito maior do que o nosso Sol. É realmente grandioso e impressionante. E à medida que me aproximava, na verdade nós descemos e pousamos nesse lugar que eu chamo de lar. Outros podem chamá-lo de céu. E a primeira coisa que notei é que tudo é diferente. Mas também tudo é como a Terra, só que muito, muito melhor. Aqui na Terra, tudo existe com uma fonte de luz externa, uma luz que vem de fora. Mas lá, tudo existe com uma fonte interna de luz, uma luz que emana de dentro. Tudo lá é pura luz, uma luz que preenche e ilumina tudo. Então até a grama, que foi o primeiro elemento, a primeira coisa que eu experimentei lá, eu podia sentir as vibrações maravilhosas emanando da grama. E quando meus pés finalmente tocaram a grama verdejante e macia, pude sentir o amor mais incrível, puro e incondicional jorrando e fluindo suavemente daquela grama vibrante para dentro de mim, preenchendo-me completamente. E novamente, era como aquele amor que Drake estava derramando sobre mim, mas ainda mais forte, muito mais forte. Percebi que havia uma consciência divina distinta e profunda por trás da grama, que a própria grama era de fato consciência divina, e que cada folha de grama, cada minúscula folha, tinha sua própria energia vital, sua própria luz intrínseca, sua própria frequência vibracional única, e que juntas era como uma sinfonia harmoniosa, que você podia até sentir a doçura e a suavidade só de tocá-la com os pés descalços. E foi então que Drake chamou minha atenção e disse: se você ama as flores, precisa reparar nas árvores. E então eu fiquei tão animado, eu pensei, tem árvores? E ele direcionou minha atenção para as árvores, e eu vi a majestade divina das árvores, e que essas árvores, elas são de uma consciência e amor divinos e puros. Elas apenas estão alcançando, amando e querendo que estejamos lá para experimentá-las. E eu podia sentir a alegria delas mesmo enquanto as observava e as experimentava, e simplesmente sentir a sabedoria divina por trás de sua existência, o quanto de prazer elas sentiam só pelo fato de eu notá-las. E enquanto tudo isso acontecia, eu também percebi que havia um grande edifício. E esse grande edifício parecia uma universidade antiga. Eu podia sentir imensas quantidades de informação sendo aprendidas naquele lugar, uma quantidade tremenda de aprendizado acontecendo ali. E eu também eu via pessoas entrando e saindo dessas salas na universidade. À medida que entravam e saíam, elas precisavam igualar sua energia de amor à frequência de quem eram a da sala. E ao igualarem essa frequência, conseguiam entrar na sala. Mas se não conseguiam igualar, não podiam entrar naquela sala.
E era como se a sala, o próprio prédio, garantisse que você estivesse pronto para entrar em diferentes salas à medida que alcançava certos níveis de amor vibracional, de energia. E enquanto eu testemunhava tudo isso, eu simplesmente fiquei boquiaberto. Fico impressionado que tudo isso exista e me pergunto, por que eu nunca soube disso? Por que não me ensinaram que é realmente assim? E foi então que eu pude compreender plenamente que não existe nada na Terra como aquilo. É por isso que não nos ensinam completamente como é lá. Enquanto eu realmente observo ao redor e absorvo para mim, espaço mágico, absorvendo este espaço mágico, sinto que Drake vem até mim. E ele coloca os braços ao meu redor e me dá um abraço. E nesse abraço, senti o poder de criar um universo e senti uma comunhão total com Drake, como se nos uníssemos e eu pudesse sentir a presença absoluta do amor do Criador vindo dele. Enquanto eu sentia isso, eu podia sentir quase como uma explosão de energia saindo de nós enquanto nos abraçávamos. Quase como um pulsar ou uma grande onda de energia saía de nós enquanto nos abraçávamos e ele começou a dizer, Vini, eu sei que isso vai ser difícil, mas vai valer a pena. E nesse momento, comecei a ouvir meu próprio irmão fazendo uma oração especial sobre o meu corpo, e ele estava fazendo uma oração especial sobre o meu corpo aqui na Terra, com o meu corpo no hospital. Nesse ponto, eu já estava com morte cerebral há 3 dias. Meu corpo estava em coma há 3 dias enquanto eu viajava e eu ouvia uma oração especial sendo feita sobre ele. E aquela oração especial do meu irmão, ela ordenava que eu fosse restaurado e que eu voltasse para o meu corpo. E quando meu irmão terminou aquela oração, quando ele concluiu aquela oração especial, eu senti instantaneamente que fui puxado e trazido de volta para o meu corpo. Eu entrei no hospital, sendo retirado de um saco para cadáveres no dia 18 de janeiro e saí do hospital às 7h30 da manhã do dia 21 de janeiro. A parte difícil foi depois da minha experiência, porque depois que você vai a um lugar como aquele, não consegue pensar em mais nada. Tudo o que você consegue pensar é que quer voltar para lá. E por meses depois, eu realmente queria apenas voltar para lá e fiz planos, todo tipo de planos de como fazer isso, sabe, acidentalmente ou de propósito, mas eu queria voltar para o céu. Mas ao mesmo tempo, eu continuava ouvindo o Drake me dizer, Vini, vai ser difícil, mas vai valer a pena. E em abril, eu conheci meu anjo da guarda na terra, eu conheci minha esposa, Andrea. E no exato primeiro momento em que nos conhecemos, nós dois sentimos uma energia mágica, uma energia verdadeiramente mágica entre nós dois. E eu senti uma ativação do céu quando eu a encontrei. E pela primeira vez desde que voltei, senti uma forte atração para me manter aqui na Terra e para seguir em frente, para fazer o que é difícil, mas que vale a pena. E então eu comecei a viver de uma nova maneira, de uma forma completamente diferente da minha experiência. Passei a viver de forma diferente, a falar de forma diferente, me tornei diferente. Eu não era perfeito de forma alguma, mas comecei a viver de um jeito completamente diferente do que vivia antes. E avançando apenas alguns meses depois, eu estava me preparando para me casar em 1 mês. E 1 mês antes de me casar, fui a uma reunião de família, um encontro de parentes em uma pequena cidade de Wyoming chamada Afton, Wyoming. E lá, em uma escola de ensino médio, vi uma foto. Em uma grande apresentação, vi uma foto do Drake. Minha confusão foi enorme porque não dizia que o nome dele era Drake. Dizia que o nome dele era Charles, mas eu reconheci o sobrenome. Era o nome de solteira da minha avó. Então, fui direto até minha avó e perguntei, vovó Dona, quem é Charles Casier? E a resposta exata dela foi, você quer dizer o bisavô Drake? Ele é meio famoso na nossa família. E, a partir daquele momento, eu passei a ter uma confirmação completa de que o que eu havia experimentado era algo real para mim.
E eu compartilho essa experiência não para dizer que será a experiência de todos, mas para ajudar você a entender e ajudar qualquer pessoa que esteja ouvindo isso a entender que a vida é muito maior e mais ampla do que podemos imaginar. E que todos nós já vivemos por uma eternidade antes de chegarmos aqui e vamos viver por uma eternidade depois daqui. Por isso é importante que a gente não estrague as coisas demais aqui e que aprendamos a amar, a construir esses relacionamentos e a cuidar uns dos outros. Porque essas coisas, o poder de criar relacionamentos, o poder de criar com a nossa energia, é isso que podemos levar conosco. Não podemos levar nossas casas, nossos carros, nem mesmo nossas joias caras. A gente não pode levar isso. Isso fica aqui. Mas nós vamos para um lugar onde casas luxuosas não importam, joias não importam, dinheiro não importa, porque lá todos nós somos bilionários. Somos todos maiores do que bilionários. Estamos todos tão cheios do amor do Criador que podemos lavar qualquer dano que esta vida tenha nos causado e podemos abraçar esse amor e seguir em frente para aprender e crescer do jeito que queremos, em nosso lar, nosso verdadeiro lar, no céu.